Então, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos dando início a mais uma reunião, hoje sábado, dia 26 de junho, 27 de junho, 19 horas. Então, convidamos todos agora a nos unirmos em pensamento, em sentimento, buscando a figura doce e meiga do Mestre Jesus, para que ele possa nos envolver em suas vibrações de paz, de firmeza. E assim, com esse sentimento, com esse envolvimento amoroso, é que pedimos a ele, ao Mestre, aos espíritos que dirigem a reunião de sábado, das 19 horas, mas, sobretudo, a Deus nosso Pai, a permissão para iniciarmos a reunião desta noite. Hoje conosco, a Iole de Freitas, nossa companheira da casa, que trará o fruto de suas reflexões. Com ela, o nosso carinho. Obrigada, Anita. Uma boa noite a todos. Nós hoje temos um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, capítulo Pedi e Obtereis, que trata da ação da prece e da transmissão do pensamento. Nós todos, nestes momentos, mais que nunca, sabemos que não tendo a possibilidade de estarmos presencialmente na nossa casa, temos, digamos, desenvolvido mais e ativado a nossa possibilidade de nos concentrarmos, de fazermos as nossas reflexões e de podermos também ir, como diria a tia Vera, caprichando cada vez mais na elaboração das nossas preces. Mas, para isso, é importante que a gente possa sempre voltar aos ensinamentos de Kardec, dos Espíritos, para que nós possamos compreender melhor, como está aqui tão bem explicado neste item 9, 10, 11, 12 até o 15, não é? Todo o processo de transmissão do pensamento que faz com que aquela invocação que nós emitimos, que ela seja, né, um pedido de socorro, de ajuda, que ela seja um movimento de agradecimento, de gratidão, que ela seja um movimento de deslumbramento com a própria beleza de toda a criação, que nós possamos então ir verificando como que se dá este processo. Nós sabemos que toda a criação, ela está mergulhada, digamos assim, no fluido cósmico universal, dentro das inúmeras, né, transformações, combinações que ele faculta. Isso não só no nosso planeta, na crosta e no orbe, mas também em todos os mundos, no envoltório fluídico, né, que todos eles manifestam e contêm. Então, nós vamos percebendo, pelo que nos está sendo dito aqui no Evangelho, que será através exatamente de todo este conteúdo fluídico, nas mais diversas gradações de eterização, nas mais diversas qualidades fluídicas que apresentem, que um pensamento direcionado a Deus, repetimos, seja uma invocação ou evocação, como quisermos, seja um agradecimento, irá então, ao ser emitido, atravessar os espaços e o tempo e chegar àquele ser, como é a palavra usada aqui no Evangelho, ao qual se destina e atingindo então o objetivo e aquele ser ao qual é direcionado, qual é o caminho, digamos, que fará de volta para poder então atuar como resultado benéfico àquele que fez a súplica. Nós vamos percebendo que nós podemos orar por nós mesmos, podemos orar pelos outros, podemos orar por aqueles que nos são próximos e caros, e podemos orar por toda a comunidade a qual pertencemos, por todo o planeta.
Mas nós também sabemos que quando dirigimos a nossa prece, nós podemos dirigi-la para espíritos benfeitores, amigos, com os quais nós temos uma afinidade espontânea espiritual, não é? Ou então nós podemos nos dirigir diretamente a Jesus e a Deus nosso Pai. Mas importa saber que sempre a resposta em relação a esta emissão, ela será, não é, sempre uma resposta harmonizada, coerente no cabimento da lei, que é de amor, de justiça e de caridade. Então temos que estar preparados para que em alguns momentos aquilo que vem como retorno não seja exatamente na medida daquilo que ao pedir nós esperávamos, porque os espíritos mais amadurecidos espiritualmente, mais plenos de sabedoria, que estão sempre ecoando, né, a verdade da lei de Deus, eles vão sempre buscar propiciar canais através dos quais nós mesmos seremos os construtores do nosso próprio destino e não atender às nossas, né, solicitações, muitas vezes infantis, ingênuas, inadequadas, que não nos levarão ao progresso espiritual. E eles o fazem, então nunca eles vão derrocar a lei, mas eles vão sempre nos atender, se nós tivermos ouvidos de ouvir, através do processo psíquico da intuição, fazendo com que nós possamos perceber dentro de nós mesmos quais serão as condições mais alinhadas com a lei de amor e de justiça, às quais nós iremos nos ater para que nós possamos nos comportar, digamos assim, de maneira harmoniosa e justa. Eles estarão sempre nos ajudando a descobrir a melhor forma de atuar. Eles estarão sempre fortalecendo a nossa moral. Eles estarão sempre nos alertando para aquelas decisões, aqueles comportamentos, aqueles sentimentos que nos afastam da lei, criando-nos infelicidade. Então é importante, vou ler aqui no trecho que nós temos aqui no item 12, como nos é trazido, porque fica bem claro, não é o mal que eles afastam, é a nós mesmos que eles afastam do pensamento que pode causar o mal. Os bons espíritos em nada impedem os decretos de Deus. Eles não suspendem o curso das leis da natureza. É a nós que eles impedem de infringir essas leis, dirigindo o nosso livre-arbítrio, e nós aí completamos se nós tivermos ouvidos de ouvir e bom senso em acatar e usar da força espiritual dele junto a nós para que possamos atuar de maneira digna. E nós vamos ver então que tudo isto se dá através de um influxo energético dos nossos pensamentos. Então, a natureza dos nossos pensamentos, a vontade que é ali, né, inoculada, isto é importantíssimo para que esta corrente fluídica que é por nós emitida, ela atravesse os espaços e chegue, né, às mãos daqueles que querem e podem nos ajudar. E nós vamos então percebendo também que muitas vezes nós vamos nos sentir muito inadequados, ainda insuficientes do ponto de vista de qualidades morais para podermos, né, pedir, suplicar uma determinada bênção. Muitas vezes, nós, na hora que alguém muito próximo ao nosso coração está atravessando uma profunda dor psíquica, moral ou física, nós buscamos ansiosamente esta ajuda dos céus e nós dizemos, mas eu não tenho condições nem de pedir.
E aí então nós vamos vendo que o Evangelho vai nos dizer: peça, não se cale, não se iniba. Por quê? Se o magnetismo que de ti exala não for suficiente para poder promover toda a dinâmica assistencial que será comandada pelas equipes socorristas que existem em todo o planeta, afidadas a espíritos de superioridade amorosa e extremamente solidários, eles se encarregarão ou de afastar determinados quadros vibratórios que a gente ainda exala e que possam, né, entravar este movimento nosso de fé, este pedido sincero, e eles poderão também complementar a ação fluídica que nós emitimos, emanamos, com as emanações fluídicas muito mais essenciadas, muito mais purificadas, que deles exala, e olha que eles são tantos. Então esta força irá suprir aquilo que muitas vezes a gente ainda não conquistou. Então não nos calarmos, termos confiança, sabermos então pedir. E nós vamos então nesta hora, através destes procedimentos que nós vamos vendo, que vão ocorrendo dentro deste mecanismo de transmissão do pensamento, que saindo de nós atinge o ser ao qual dirigimos e retorna em forma de sustentação, que muitas vezes não virá como uma intuição que a gente gostaria, de uma solução do que devo fazer, como uma receita pronta. Não é assim. Vem como uma sustentação para ativar aquilo que dentro de nós já existe, de conquista, de produtivo, de capacidade de atuação junto às forças benéficas. E nós temos também um aspecto que achamos interessante daqui a gente comentar, que se deu em um fato ocorrido no trabalho assistencial na casa de Leon Denis, e que nós já, muitos de vocês já conhecem, porque ele foi muito estudado nos encontros de medicina espiritual, e já retomamos nos nossos cursos de medicina espiritual, mas nos pareceu muito interessante o exemplo que é dado e o que dele que nós podemos retirar, não é? Para o nosso melhor entendimento. Trata-se do caso de uma companheira que era atendida no trabalho assistencial da Malé, que é a atividade assistencial da casa de Leon Denis, e esta companheira lutava muito com as dificuldades materiais, mas principalmente porque lhe foi confiado pela espiritualidade, por Deus, 4 espíritos que reencarnaram numa condição de muita debilidade psíquica e mental. Estes espíritos, crianças, muito bem sempre cuidados por ela, estavam se tornando já rapazes. E ela sentindo sempre aquela preocupação, todo mundo percebendo aquela amorosidade e dedicação que ela tinha na simplicidade dela, conduzindo porque a paz de consciência exalava do seu ser na medida em que ela estava ali no cumprimento de um compromisso feito na espiritualidade com Jesus, em benefício daquelas almas que ali estavam junto a ela. Mas em determinado momento, isolada na sua casa, muito simples, ela sente que ela ia desencarnar. Estava tendo como um ataque cardíaco. E no exato instante em que ela sente as suas forças físicas desaparecerem, ela emite um pensamento, uma rogativa, uma súplica aos céus. Rápida, sincera, objetiva. Alta de Souza pede ao Espírito Alta de Souza: socorrei-me. E nesta hora,
nessa fração de segundos, aquele influxo amoroso, fazendo uso das correntes energéticas que emanavam dela. Espírito que fez por onde na sua encarnação, atinge em cheio o espírito de Alta de Souza. E Alta, então, busca junto às organizações espirituais superiores. Se estava no cabimento da lei socorrer aquela mãe que não queria deixar o corpo por conta das lides terrenas junto aos filhos, aos quais ela queria tanto bem. Como é concedida pelas instâncias superiores a possibilidade de estender por mais um ano a vida na carne desta companheira, para que ela pudesse deixar tudo organizado com os outros familiares, em benefício dos cuidados a terem com estes filhos. Alta atua em fração de segundos, porque estava desencarnando de fato, e fazendo com que, sem precisar de fluido ambiente, fluido de outras pessoas que estivessem na vizinhança, simplesmente intensificando a equipe de Alta de Souza, sempre posta, preparada ao trabalho, acode nesta fração de segundos e otimiza, amplifica os recursos energéticos de fluido animal da própria companheira. E ela então retoma a vida e ela então passa a ter um ano de tempo para se organizar. Como isso tornou-se um fato que foi trabalhado nos encontros do Centro Leon Denis e dentro de toda a estrutura muito cuidadosa com que são feitos os encontros, e que nós, na nossa casa, também no Rita de Cássia, durante muitos anos, viemos realizando, houve a oportunidade de receberem os organizadores do encontro o esclarecimento da equipe espiritual dirigente da casa sobre alguns meandros desta ocorrência para que melhor pudéssemos compreendê-la. Então, entre as questões que essa companheira já poderia desencarnar, mas que ela não seria para ela naquele instante um movimento benéfico na medida da sua ansiedade junto aos filhos, então que é dada-lhe a prerrogativa da extensão do prazo desta encarnação, mas também uma coisa curiosa que era o que eu queria trazer dentro de todo este relato. Dizem os espíritos mentores que ao receberem esta companheira e ela já podendo depois se comunicar com eles, perguntaram então que ela tinha uma ligação muito grande com Alta de Souza, porque ela se dirigiu a Alta e ela disse não tinha tanto, mas o seu fulano, que é um companheiro muito querido lá da casa de Leon Denis, que lá trabalha há anos, atendendo-as no trabalho assistencial da Malé, dando as aulas de doutrina espírita e de evangelho, segundo o espiritismo, sempre passou para ela, de uma maneira muito verdadeira, a profunda confiança dele em Deus nosso Pai, em Jesus, e um carinho muito especial e confiante no espírito Alta de Souza. Ela disse, mas se o seu fulano, que me cuidou de mim tão bem, me elucida tanto, ele confia em Alta, eu também vou confiar. Então, porque achei interessante, que era um comentário que talvez não fosse estrutural dentro da riqueza deste caso, mas eu acho que nos dá, companheiros, essa certeza de que se nós conseguirmos caminhar de maneira íntegra, coerente, com as lições do Mestre Jesus, sem alarde, fazendo com que os outros que estejam conosco assim o percebam, e nós não nos acanhemos de demonstrar a nossa fé, não nos acanhemos de mostrar o quanto nos beneficiamos
da ajuda dos espíritos nos quais confiamos. Se não nos acanhamos de mencionar a nossa constante ligação com eles, na busca de podermos com eles melhor aprender a como lidar com a nosso desenvolvimento nesta vida, com a nossa vida, podemos dizer assim, né? Nós estaremos de maneira discreta, mas extremamente eficiente, porque é verdadeiro aquilo que sentimos, isso se demonstra dentro das nossas atitudes, e aquele que busca, que está tateando, que está em sofrimento, que não consegue por conta própria, sozinho, eleger, estabelecer um canal mais forte de ligação, de fé, de confiança, ele faz uso daquela nossa certeza. Traz a si aquela nossa manifestação constante, simples, não impositiva de fé. E vejam então como isso é importante, porque isto vem inclusive a calhar dentro de outras observações aqui trazidas, de que nós não devemos nunca então nos inibir em orar, nunca nos considerarmos aquém da possibilidade de sermos atendidos, nunca colocarmos o silêncio no momento em que deveríamos ter transparência, sermos sinceros e verdadeiros e pedirmos a Jesus e aos Espíritos ajuda. E aí nós vamos nos lembrar que não só nesta passagem do Evangelho, mas também, né, em toda a ambiência vibratória que o Espírito Miramês vem instalando nos nossos estudos, os companheiros que estão acompanhando, principalmente nesses 3 meses não presenciais, os estudos da área mediúnica, do passe de tratamento, na parte da medicina espiritual, dos trabalhos de desobsessão, nas irradiações, como a fala poética e lúcida do espírito Miramês foi contribuindo para ser ele aquele espírito que imanta em nós a possibilidade de nós fazermos através dele, como se fosse, se ele permite, um trampolim para chegarmos com as nossas ideias, pensamentos e sentimentos mais próximos daqueles da equipe espiritual que comungam com as verdades do Evangelho. Então é ele nossa gratidão. E nós vamos então ver alguns trechos que ele nos traz no livro Horizontes da Mente, né? Um dos seus inúmeros livros, que este inclusive, como alguns outros que ele traz, ele termina o livro com uma súplica, com uma oração, o que é muito lindo, porque dentro da possibilidade dele de ajuda, através da elaboração mental dos seus textos, que não deixam de ser orações, como ele mesmo diz aqui, né? Essa escrita lúcida, ela se torna prece, né? Como que ele termina com uma súplica, que será também a nossa oração final. Mas nós vamos ler aqui alguns trechos do capítulo 28 do Horizontes da Mente, que se intitula Escala da Oração. Por que que é importante ele ter tomado este tema? Porque nós temos no Evangelho o esclarecimento de que a prece nós podemos fazê-la em qualquer lugar. Independe, mas nós buscaremos fazê-la no recôndito do nosso coração. E a força desta emissão, que cria a corrente fluídica, está para
a veracidade, sinceridade dos pensamentos exalados e da vontade que corresponde à fé que nós colocamos nas nossas rogativas ou nos nossos agradecimentos. Então, ele nos vai dizer o seguinte: o poder da prece nos mostra, pela estrutura evolutiva do espírito, que quanto mais amor tem a alma, mais prodígio faz através da rogativa. Por quê? Está falando já do efeito, da eficácia da prece. Então, nós vamos perceber, quando a gente coloca o melhor que temos em nós, dentro da nossa estrutura evolutiva de agora, tudo de bom, tudo que já podemos, toda a nossa fé, isso vai contribuir fluidicamente para que nós possamos anexar, pedir a bênção de Deus, para que seja permitido que nós anexemos essa nossa contribuição singela àquela força vibratória dos espíritos socorristas que a recebem e que tomarão as providências sempre no bojo da lei de amor. E nós vamos ver que ele vai nos dizer que a fé é uma oração vibrante no coração do crente. Eu achei muito interessante, Miramês é engraçado, ele amplia a nossa capacidade porque ele inverte. A gente tem que ter fé quando faz a oração. Ele diz que a fé em si já é uma oração. Olha só, é junto. Não é que eu vou me dirigir a um ser superior pedindo ajuda, ou louvando, ou agradecendo, se eu não acredito na comunicação entre os dois planos, na existência desses espíritos, na minha própria possibilidade como indivíduo espiritual de poder me levar até lá. Então é muito bonito isso. A sua expressão é de acordo com a posição que ocupa na faixa da vida em que se situa. Então, em qualquer situação, e voltando ao iniciozinho do trecho, lógico que a alma amorosa vai poder expandir suas energias benéficas com um vigor maior do que quando a gente está atrapalhadinho. Mas não é porque estamos atrapalhadinhos que nós vamos nos omitir, nos acanhar, nos encolher e não vamos utilizar este preciosíssimo recurso que é o de ligação nossa dentro das âncoras espirituais que temos dentro de nós, conquistadas por todas as virtudes que temos, sim, companheiros, virtudes já em desenvolvimento, para que elas possam eclodir, dirigir-se aos céus, para que possam ser aproveitadas em benefícios de nós mesmos e de todos aqueles por quem pedimos. Então, ele nos diz que o poder da súplica é sem limites, porque já no Evangelho está dizendo que quando fala, né, de que o pensamento ele vai se transmitir através do fluido cósmico universal, pertinente ao planeta, etc., que dentro de tudo aquilo que a gente sabe, da atmosfera terrestre, do ar que respiramos, então as ondas sonoras, ondas luminosas se transmitem. Mas ele diz, mas o pensamento amoroso, ele pode ir além, porque ele atravessa as camadas constitutivas do nosso planeta, constituídas por combinações do fluido cósmico universal, que sendo uno as liga com as outras dimensões dos mundos mais felizes. Então, toda essa possibilidade, né, de emanação do pensamento-sentimento é infinita, porque ela chega no fundo a Deus. É isso? Porque sem a autorização de Deus, nós não poderemos receber ajuda. Ele estará sempre buscando nos atender dentro daquilo que está no cabimento da nossa necessidade evolutiva. E ele diz também que tudo na criação é uma prece divina e permanente ao Todo-Poderoso. É muito interessante, porque a gente não está acostumado, mas Miramês é muito ligado à natureza, né? Ele é muito ligado aos processos de concentração e meditação que fazem com que nós possamos ampliar o nosso campo vibratório e podermos chegar a um grau de comunicação vibrátil
com todas as manifestações da criação em todos os reinos. É como Francisco de Assis, o João Evangelista. Estes espíritos admiráveis, como Caena, né, que conseguiram já criar para si esta aptidão, porque eles já são o amor, já são a compreensão. Então, eles chegam aos outros reinos com o mesmo grau de amorosidade que o Pai chega até nós. Então, ele vai nos mostrando como que a existência de tudo que existe, das flores, das águas, tudo é uma manifestação de exaltação de amor ao Criador. É um movimento de gratidão ao Pai. Eu acho isso tão bonito. Ele diz, e se a natureza nos outros reinos assim o faz, como o homem, um ser escolhido na criação para poder se desenvolver, amar, ser solidário, ajudar. Então, ele não pode se silenciar em relação à prece, né? E ele então vai também nos dizer que muitas vezes, a gente sabe, atualmente então, às vezes fica complicado, né, meus amigos? A gente está no esforço de abrir mão da relação presencial com aqueles a quem amamos, e muitas vezes, por outro lado, valorizando muitíssimo a vivência presencial com aqueles que podemos, e vamos então percebendo que a força do nosso pensamento precisa atravessar muros físicos, inclusive, das casas, para chegar à mente, ao coração daqueles com quem queremos nos comunicar. Então, nós já estamos, por conta da pandemia e do isolamento, treinando estes procedimentos, que são os procedimentos também da prece. Então, é importante a gente valorizar como que a doutrina amplia para nós e vai conjugando, né, todas essas relações vivenciais que nós atravessamos e dentro de um momento mais exigente como agora, como são ferramentas fundamentais para que a gente continue a fazer uso. Mas ele diz aqui, Miramês, que tem horas que a gente fica meio cansado, né, gente? Horas que a gente cansa. Um cansaço físico na arrumação eterna, na casa, cozinhar, etc. Mas um cansaço de uma arrumação interior, que vem a nós de uma maneira agora superlativa. Muito interessante, porque a gente ouve todo mundo falando das mais diversas áreas de pessoas, todos são levados neste momento por conta do isolamento, não só porque ele é a consequência do fato em si da pandemia, que está assolando o planeta. Então, isso nos faz ter consciência maior da nossa existência e da possibilidade inacreditável do continuar a existir após a vida na carne e da valorização, porque quando fala vamos mergulhar em nós mesmos, vou ver meus defeitos, mas que coisa chata. Não, vamos ver o que podemos, vamos ver o que ansiamos por tornar-nos ainda a ser, aquilo que nós queremos projetar para nós, o que precisamos de elaborar dentro de nós para que nós possamos fazer vibrar a nossa luz. O que nos impede, o que nos entrava, porque se entrava a prece, os pensamentos menos bons, os ódios, os ciúmes, estão aqui, você está falando, entrava. Quem quer entravar? Mas não é só na prece, é no viver, porque a prece, ela é o quê? Ela é uma emissão daquilo que somos, do nosso pensamento e sentimento. Então, é na fonte interna, é na matriz, naquilo que temos de divino em nós, que nós vamos burilar para fazer com que a nossa prece, ao ser exteriorizada, ela leve consigo o perfume do nosso amor. Para isso, precisamos de nos renovar. E este movimento, ele é garantido pelo socorro fraterno dos amigos espirituais que, quando pedimos, sempre vêm. Porque Miramês nos diz, existe uma necessidade da rogativa. Quando esgotados de energias
paramos e pedimos ao suprimento maior, que é a força soberana, Deus nosso Pai, o combustível divino. Não só o fluido físico, mas as emanações espirituais benéficas que vão ativar as nossas competências espirituais em desenvolvimento. E nós pagamos como os preceitos que nós recebemos, todos estes preceitos que intuímos para o bem. Vamos pagar, isso quer dizer, vamos exteriorizar, vamos retribuir, porque é troca. Nós vamos então poder compartilhar com os outros aquilo de bom que nós já temos. É a maneira de agradecer a ajuda que recebemos. É isso? E nós vamos ver que ele também nos diz de uma maneira muito clara, e é tão bonito, que a própria criança, quando ela nasce, adentra, né, o mundo, nós vemos que este primeiro instante, quando ela dá o primeiro choro, ele diz que é uma prece. É uma prece de pedido de socorro para que abençoe a sua encarnação. Mas é uma prece maior ainda, de gratidão a Deus pela oportunidade do reinício, através do qual suas faculdades psíquicas, espirituais, intelectuais, artísticas, irão poder criar novos núcleos de afloramento que irão então promover um contato maior com todos aqueles com que lida na espiritualidade encarnada, sempre monitorada, ligada, sempre atendida pelos núcleos da espiritualidade maior, que irão então apadrinhando aquele reencarne, fazendo com que tenha a força de enfrentar até determinados problemas físicos com que o neném possa trazer como prova de fortalecimento do seu espírito e dos seus pais, irá atravessar, mas ela fará com que toda a sua vontade e gratidão a Deus, ao Senhor da vida, dentro de um nível consciencial mais nítido, ou dentro daquele nível muito mais profundo, que habita o âmago do seu ser ainda, num corpo pequenino, mas que guarda ali como espírito imortal a semente que já está florescendo, para que ele possa, num contato constante, através de uma prece que se materializa pelas ações de todo dia, manter-se em contato, em conivência benéfica com aqueles que apadrinharam a permissão para o seu retorno à carne. E nós vamos vendo que se a criança ora, se a natureza ora, por que nós não oramos? Se o Cristo orou com a maior intensidade, pedindo nos momentos de dificuldade que atravessava, toda a força poderosa do bem para poder acolhê-lo, para poder aconchegá-lo, para poder reassegurá-lo do seu destino de luz, da sua missão tão especial e benéfica para toda a humanidade. E nós o que fazemos? Nos acanhamos. Nós, quando estamos no trabalho, como diz aqui Miramês, na oração trabalho, na oração família, na oração convivência, nós estamos praticando este nível de ligação com a espiritualidade, cumprindo com as nossas possibilidades e compromissos reencarnatórios, mas há que também não se esquecer, como ele diz, da outra prece. Sabem o que é a outra prece? É aquela que fazemos portas adentro do nosso coração. É aquela em que nos permitimos, independe da confusão externa, nós escolhemos, pedimos, protegemos este espaço interior que precisará de um recolhimento, que poderá ser na calada da noite, se o ambiente externo não permitir, durante a vigília do dia, mas que seja um momento em que nós conversamos linha direta com Deus, como nos diz a nossa querida Joselma Coelho em seu livro.
nós falamos diretamente, frente a frente, como diz Miramês aqui no livro, com Deus. E Ele, através dos seus prepostos, vai na escala da prece, através do fluido cósmico universal, numa corrente inacreditavelmente amorosa e leve, vai chegar ao nosso íntimo. E aquilo que temos de bom vai ecoar. E aquilo que temos de bom vai se manifestar. E nós, isso é o mais importante, estaremos ligados verdadeiramente a estes espíritos, a Jesus, a Deus, mas estaremos ligados a Deus por estarmos ligados à lei do amor. Então, há que reservar, proteger para cada um de nós estes instantes desta outra prece, como diz. Como se não bastasse as outras que já são ótimas, um trabalho assistencial, um trabalho profissional, um trabalho científico, no atendimento aos amigos. Mas como emitir algo de nós mesmos, se a fonte de emissão, que é interna em nós, não foi bem tratada, não foi bem analisada, não foi bem amada, para que pudesse então com alegria poder dizer eu sou, e sendo, eu me comunico, e me comunicando, eu me ligo às forças poderosas do bem, e estas forças farão da minha emissão ainda pequenina, a gente sabe que é, dentro de todo o bojo inacreditável da criação, ela irá criando eco junto aos corações dos espíritos amorosos, amados pelo Senhor, e eles nos trarão a seiva de luz que guardam em si. Nós vamos vendo que estes momentos, que são tão delicados, eles fazem com que nós possamos rever a imagem linda que é trazida de que, como se fôssemos umas árvores, já robustas, porque tantas existências tivemos, e dentro de seus movimentos ciclópicos, passeia e percorre a seiva que resulta desta fonte interior. E ao subir neste movimento, este conteúdo que vem ainda do espírito encarnado na Terra, de maneira adequada à sua condição, mas que tanto já pode fazer em amor e em bondade, esta seiva vai subindo em espiral e vai chegando até o topo, aonde toca amorosamente nas vibrações daqueles espíritos que estão além. E ao subir, ela vai desgastando a crueza, a inabilidade, a infantilidade de tantos e tantos movimentos que tivemos. E ela vai cada vez mais se assemelhando por uma identidade verdadeira de ser filhos de Deus, aqueles outros filhos de Deus que já atingiram uma potência maior, para que, comungando com eles, assim como eles comungam com a vontade do Criador, nós possamos fazer com que o viver na Terra se transforme num campo de luz, para propiciar uma colheita benéfica, do ponto de vista espiritual, mas também material, porque precisamos, a lei de conservação nos diz, de maneira justa e igualitária, quando que todos no planeta terão direito à posse do necessário, porque nós faremos por onde domar as nossas necessidades, que são desnecessárias, infantis, para podermos então termos energia, fluido e recursos
para podermos então propiciar que a grande plantação humana possa, de fato, se saciar das benesses de Deus nosso Pai, através da existência digna na carne, por trazer a existência digna dos espíritos que somos nós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e guarde sempre. Muito obrigada, Iole, pelas suas reflexões. E nesse momento, envolvidos e encharcados com essa vibração benéfica, energética que aqui recebemos, que possamos manter em nossas mentes e nos nossos corações, para melhor nos conduzirmos na vida. E é com esse sentimento de gratidão que elevamos o pensamento aos espíritos que aqui nos auxiliam, a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, a Maria Doce Mãe, a Rita de Cássia, mas sobretudo a Deus nosso Pai é que pedimos nesse instante a permissão, com muita alegria, para encerrarmos esse momento, esta reunião. Graças a Deus.